Olá, seja bem-vindo a esse canal. Se você chegou até aqui é porque você está procurando uma palavra de Deus para a sua vida. Sou o pastor Josemar e na ocasião nós estamos fazendo aqui uma série de mensagens no livro dos Juízes. Então venha comigo, acompanhe essa mensagem, mas também você pode acompanhar as mensagens anteriores no arquivo do canal e a mensagem imediatamente anterior você pode acompanhar aqui nos vídeos sugeridos, tá certo? Então, vamos conosco, vamos para o texto bíblico ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Juízes capítulo 8, versículos de 29 até o capítulo 9, versículo 6, diz assim: Então Jerubbaal, filho de Joás, voltou e habitou em sua casa. Gideão teve 70 filhos, gerados por ele, porque tinha muitas mulheres. A sua concubina, que morava em Siquém, também lhe deu um filho, a quem deu o nome de Abimeleque. Gideão, filho de Joás, morreu já bem velho e foi sepultado no sepulcro de seu pai Joás, em Ofra dos Ebiesitas. Depois da morte de Gideão, os israelitas novamente se prostituíram com os Baalins, puseram Baal-berite como seu Deus. Assim os israelitas não se lembraram do Senhor, seu Deus, que os havia livrado das mãos de todos os inimigos ao redor. Também não foram benevolentes para com a casa de Jerubbaal, isso é, Gideão, por todo o bem que ele havia feito a Israel. Abimeleque, filho de Jerubbaal, foi a Siquém falar com os irmãos de sua mãe e com toda a família da casa do pai de sua mãe. E disse-lhes: Peço-vos que pergunteis a todos os cidadãos de Siquém: que é melhor para vós, que 70 homens, todos os filhos de Jerubbaal, dominem sobre vós, ou que um só domine sobre vós? Lembrai-vos de que sou vosso irmão de sangue. Então os irmãos de sua mãe disseram tudo isso a todos os cidadãos de Siquém. E o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, pois disseram: É nosso irmão. E deram a Abimeleque 70 ciclos de prata, tirados do templo de Baal-berite, com os quais contratou alguns homens ociosos e vadios que o seguiram. Depois ele foi à casa de seu pai, em Ofra, e matou sobre uma rocha seus 70 irmãos, os filhos de Jerubbaal. Mas Jotão, filho mais novo de Jerubbaal, conseguiu escapar, pois havia se escondido. Então todos os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo se ajuntaram no carvalho da coluna que havia em Siquém e coroaram Abimeleque rei. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, que esta palavra possa abençoar a vida de cada pessoa que ouvir, que assistir, que tiver contato com ela. Que seja a tua palavra e o teu Santo Espírito transformando a vida das pessoas. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Quando nós pensamos em líderes religiosos, nós pensamos em pessoas que sejam tementes a Deus, que ouçam a voz de Deus e tentem reproduzir aquilo para ser exemplo para as pessoas ao seu redor. Mas nem sempre isso é possível. A Bíblia mesmo conta algumas histórias, como por exemplo os filhos de Eli, Ofni e Finéias, assim como os filhos de Samuel também. A Bíblia os chama de filhos de Belial. Eram pessoas que eram líderes do povo, eram sacerdotes, ou seja, pastores do povo, mas ao mesmo tempo não nem sequer conheciam a Deus, eram filhos de Belial, eram servos do diabo e não do Senhor. E isso é muito ruim. Só um exemplo histórico, durante a Idade Média, muita coisa aconteceu com a igreja, né? Ainda não havia divisões de protestantes e católicos, mas especialmente durante a Idade Média, aconteceu de muitos papas da Igreja Católica serem pessoas muito mais mundanos do que cristãos. E conta-se na história da Igreja que o pior de todos eles chamou-se Alexandre VI, que tinha como nome de batismo, né, Rodrigo Borgia. E por que ele foi o pior? Esse Papa Alexandre VI, talvez você não se lembra dele, mas você vai lembrar de uma coisa que ele fez porque está relacionada ao Brasil, né? Ele foi aquele Papa que decretou o Tratado de Tordesilhas, dividiu o mundo em duas partes, uma parte era para Portugal, outra parte era para Espanha, o nosso lado aqui ficou para Portugal, nós fomos colonizados.
pelos portugueses. Então foi esse Papa que deu essa autorização. Como era a vida desse Papa? Ele tinha vários filhos, inclusive algumas amantes, e uma das amantes dele morava lá no Vaticano. Suspeita-se que um dos filhos dele, César Borges, tenha tido um filho com a outra filha dele, Lucrécia Borges. Na realidade, esse filho de Lucrécia, há uma dúvida se foi do irmão ou do pai, o próprio Papa Alexandre VI. Então, a vida dele era muito devassa, embora na antiguidade os príncipes tinham uma vida muito parecida. Então, a vida desse papa não era muito diferente da vida dos príncipes. A diferença é que os príncipes não comandavam a igreja, né? Os príncipes não faziam o voto de celibato, né? Então, tem todo um contexto aí, e por conta dessa promiscuidade toda na igreja, foi uma das coisas que impulsionaram muito a reforma protestante. Mas imagina o que é ter um líder desse jeito. Um líder ilegítimo, ele sempre vai trazer transtornos para o seu povo. Quando alguém não deveria estar naquele lugar e está naquele lugar, naquela posição, ele vai trazer sempre transtorno para o seu povo. Assim é a história do próximo juiz que a gente vai contar, que é o juiz Abimeleque, que é o primeiro juiz que não é levantado por Deus. E a gente entende que Deus tem o controle da história, que Deus permitiu que ele chegasse lá, mas não foi Deus que o colocou lá como foi com os outros, né? Ele usurpou aquele lugar, ele toma aquela posição à força e se é consagrado ali pelo próprio povo também como um rei. A gente vai ver um pouquinho disso aí. É por isso que o tema de hoje, que nós vamos tratar hoje, é Abimeleque, o rei ilegítimo. O rei ilegítimo porque não foi Deus que colocou ele ali. E qual é a primeira coisa que nós podemos ver nesse texto? A primeira coisa é a seguinte: a desobediência de um servo pode ser a fonte de grandes problemas. Versículos 29 a 32 diz: Então Jerubbaal, filho de Joás, voltou e habitou em sua casa. Gideão teve 70 filhos gerados por ele, porque tinha muitas mulheres. A sua concubina, que morava em Siquém, também lhe deu um filho, a quem deu o nome de Abimeleque. Gideão, filho de Joás, morreu já bem velho e foi sepultado no sepulcro do seu pai Joás, em Ofra dos Abiesitas. Veja, depois de toda aquela guerra, de tudo aquilo que a gente viu, Gideão sendo chamado pelo anjo, né? E ali ele demonstrava que ouviu falar de Deus, mas não demonstrava exatamente um relacionamento com Deus. Depois ele é chamado por Deus, convocado para destruir o altar de Baal e queimar o poste de Azerá. Em seguida ele vai para a batalha e Deus seleciona apenas 300 homens para ele ir para aquela batalha. Ali é montada uma estratégia onde o exército midianita achava que era um grande exército que vinha contra eles, eles acabaram se matando. E depois Gideão acaba também cometendo algumas atrocidades quando ele vai a Sucote e a Peniel e ali mata pessoas, destrói a torre lá de Peniel, enfim, se vingando porque não deram alimento ali ao seu exército. Então, depois de tudo isso, depois dessa guerra, Gideão volta para casa e se aproveita da sua posição, da posição que ele tem. Lembra que o povo queria fazer ele rei, ele recusa, diz que Deus é que vai governar, mas ao mesmo tempo, a gente vê aqui, inclusive na passagem de hoje, que ele bota o nome de filho Abimeleque. Meu pai é rei. Então, na realidade, essa ideia não tinha saído totalmente da cabeça de Gideão. E ele aproveita a sua posição ali para casar com muitas mulheres e ter muitos filhos. E o que é que acontece? Deus já havia falado sobre isso quando ele alertou sobre os reis. Quando o povo entrasse na terra, o povo ia querer um rei como os outros povos. O texto diz isso lá de Deuteronômio capítulo 17. Veja aí, Deuteronômio 17, 17, diz assim: Também não tomará para si muitas mulheres, para que seu coração não se desvie, nem ajuntará para si muita prata e ouro. Então, tomar para si muitas mulheres, ou tomar muita prata e ouro,
faz o coração se desviar. Foi exatamente isso que aconteceu, por exemplo, com Salomão. Salomão se desviou do caminho do Senhor por causa de suas muitas mulheres, por causa do seu grande tesouro. Então, Gideão, ele se desvia ainda mais, né? Lembra que ele fez o colete sacerdotal e aquele colete prostituiu Israel. Então, ele cometeu erros e ele continuou cometendo erros aqui. Só que no meio desses 70 filhos que ele teve, das muitas mulheres que ele teve um com uma concubina lá em Siquém, uma terra que era um povo cananeu ainda, que estava no meio da terra de Israel, que não tinha sido expulso. Ele vai até Siquém, arruma essa concubina e tem um filho com ela, e é justamente esse filho que ele coloca o nome de Abimeleque. Meu pai é rei. O legado que Gideão deixou para o povo antes da sua morte foi duas coisas: o colete sacerdotal, que prostituiu o povo, e esse filho Abimeleque, que a gente vai ver como é que ele se enfia na história aqui e todo o problema que ele causa, né? E esse legado de Gideão levou Israel para mais distante de Deus, ao invés de aproximar Israel de Deus. Veja, nós podemos até escolher os pecados que vamos cometer, mas jamais nós vamos poder escolher as consequências dele para nós e para as outras pessoas que estão ao nosso redor. Essa afirmação é até clichê, né? A gente já ouviu ela em alguns momentos, mas é um fato. A gente pode escolher o pecado que a gente vai cometer, mas a gente não pode escolher as consequências dele. As consequências geralmente não são só para nós, são para outros também. Então, o legado de Gideão libertou Israel, foi muito bom para Israel, porque deixou Israel liberto por 40 anos ali dos midianitas, né? Lembra que eles estavam roubando a plantação, deixando o povo com fome, mas agora o legado espiritual, especialmente, que Gideão deixa, é um legado de uma tragédia para o povo, né? A prostituição com o colete sacerdotal e também esse filho aí que a gente vai ver o que é que ele faz, né? A segunda coisa que a gente pode ver aqui nesse texto é que tudo que é construído sobre uma base frágil cairá com facilidade. Versículos 33 a 35 diz assim: Depois da morte de Gideão, os israelitas novamente se prostituíram com os Baalins. Puseram Baal-berite como seu Deus. Assim, os israelitas não se lembraram do Senhor, seu Deus, que os tinha livrado das mãos de todos os inimigos ao redor. Também não foram benevolentes para com a casa de Jerubaal, isto é, Gideão, por todo o bem que ele havia feito a Israel. Depois da morte de Gideão, o povo afundou ainda mais na idolatria ao constituir Baal-berite, que quer dizer Senhor da Aliança, como seu Deus. Eles já estavam, antes mesmo da morte de Gideão, já estavam venerando e adorando aquele colete sacerdotal. E agora, com a morte de Gideão, eles perdem também essa referência, e não é só o colete sacerdotal que eles vão adorar agora. Agora eles constituem um outro Deus para si, que é Baal-berite, esse Senhor das alianças. Então os israelitas aí abandonaram a aliança com Deus, trocaram a aliança com Deus por um falso Senhor das alianças. A verdadeira aliança eles desprezaram e dispensaram, né? Esse Deus que havia livrado eles das mãos dos amalequitas. Eles esqueceram disso e foram seguir a Baal-berite. O povo de Israel não só se esqueceu de Deus, como se esqueceu também de Gideão e de tudo que ele fez. Como eu disse, ele deixou um legado que não foi legal. Mas ele tinha libertado o povo tinha reconhecido ele e queria fazer dele inclusive um rei. Mas o povo acabou esquecendo dele com a morte dele, não só dele, como dos seus descendentes. E o povo pedia que ele fosse rei, ele, o filho do filho, né? Quer dizer, fosse rei por várias gerações. Mas aí o povo de Israel também não se lembrou do que Gideão fez por eles, nem do que eles mesmos falaram ali para Gideão, e maltrataram também a sua família depois da sua morte. Abandonaram
Gideão. Ora, tudo aquilo que construímos fora do alicerce, que é Cristo, virará pó do dia para a noite. Tudo aquilo que nós construímos fora de Cristo vira pó. Se a gente quiser, como cristãos, ter aquilo que a gente construir seja duradouro, que nós possamos construir em Cristo. Lembra no final do Sermão do Monte, quando Jesus fala dos dois alicerces, né? Aquele que constrói sobre a areia, vem o vento, vem a chuva e derruba. Mas o que constrói sobre a rocha, não. Vem o vento, vem a chuva, vem o que for, mas não derruba, porque o alicerce é firme. Então, se nós, como cristãos, estamos construindo nessa vida, nós devemos construir sobre o alicerce, que é Cristo. Porque tudo que a gente construir fora desse alicerce vai ruir. Gideão construiu uma vida fora do alicerce. E quando ele morreu, a família dele sofreu por isso, foi abandonada pelos próprios israelitas por isso. Não foi considerado, porque os israelitas ficaram como legado a prostituição ali, com o colete sacerdotal, eles abandonando ao Senhor, caindo nessa armadilha que o próprio Gideão acabou armando. Então, que nós possamos pensar nisso, né? O que a gente vai construir nessa vida precisa ser no altar de Cristo, no alicerce que é Cristo. Terceira e última coisa, uma liderança ilegítima precisa do uso da força para estar no poder. Sempre que se levanta uma liderança ilegítima em qualquer lugar, numa nação, ou até numa igreja, né? Se a gente for pensar nas nações historicamente, a própria Alemanha nazista, Hitler perdeu a eleição, foi colocado ali como chanceler para dar um carguinho ali para ele, e ele acabou tomando conta de tudo de forma ilegítima. E deu no que deu. Mas também nós podemos pensar em casos de pastores que deveriam ser servos de Deus, mas que tem uma ação tão política na igreja. Eu não falo política necessariamente partidária, de eleição, essas coisas, mas uma politicagem, né? O estilo de negociar que existe no nosso país acaba sendo transportado para dentro da igreja de tal forma que às vezes a igreja não quer o pastor, mas o pastor usa as manobras ali dos regimentos e das normas das igrejas para se manter ali na sua posição, no seu cargo. Às vezes a igreja começa a esvaziar, mas ele não abre mão. Então ele fica lá, embora sendo legal na documentação da igreja, mas é ilegítimo porque não é reconhecido pelos mais interessados, que são os membros da igreja. Então, nesse sentido, sempre que você precisa usar da força para estar numa posição de liderança, essa liderança vai ser, de certa forma, ilegítima, não vai ser reconhecida, e você vai precisar usar de artifícios, até de violência, para se manter ali no seu poder, né? Então, Abimeleque começou sua conquista convencendo o povo de Siquém de que ele devia governar, uma vez que era de seu sangue. Veja, versículo 1 aí do capítulo 9. Abimeleque, filho de Jerubbaal, foi a Siquém falar com os irmãos de sua mãe, e com toda a família da casa de seu pai, e com toda a família da casa do pai de sua mãe. E disse-lhes: Peço-vos que pergunteis a todos os cidadãos de Siquém, que é melhor para vós? Que 70 homens, todos os filhos de Jerubbaal, dominem sobre vós, ou que um só domine sobre vós? Lembrai-vos de que sou vosso irmão de sangue. Então os irmãos de sua mãe disseram tudo isso a todos os cidadãos de Siquém. E o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, pois disseram: é nosso irmão. E deram a Abimeleque 70 ciclos de prata tirados do templo de Baal-berite, com os quais contratou alguns homens ociosos e vadios e que o seguiram. Depois ele foi à casa de seu pai em Ofra e matou sobre uma rocha seus 70 irmãos, os filhos de Jerubbaal. Mas Jotão, filho mais novo de Jerubbaal, conseguiu escapar, pois havia se escondido
Então todos os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo se ajuntaram no carvalho da coluna que havia em Siquém e coroaram Abimeleque rei. Veja, ele precisou ir até a família de sua mãe em Siquém, porque ele começou por ali, pelas pessoas que não faziam parte do povo de Deus, estava mais servindo ao povo de Deus porque eram dominados, mas ele decidiu ir lá. Por quê? Porque ele compartilhava do mesmo sangue deles. Então, eles eram irmãos de sangue e por isso ele foi procurar essas pessoas. As pessoas entenderam, ele também é filho de Gideão. Só que ele tem o nosso sangue, então vamos fazer dele o nosso líder, o nosso rei. E é interessante porque o que é que eles fazem para financiar essa campanha de Abimeleque? Eles vão ao templo de Baal-Berite, pegam a prata do templo e entregam a Abimeleque. Nesse sentido, se a gente pensa que Israel transformou Baal-Berite no seu Deus, obviamente eles estavam alimentando a casa desse Deus de prata. Eles estavam elevando suas ofertas a esse Deus. Então, o próprio recurso dos israelitas foi usado para financiar a subida de Abimeleque ao poder. Abimeleque que tinha um sangue gentil e não era judeu como os outros filhos de Gideão. Então os recursos que financiou isso tudo foi da própria casa de Baal-Berite. Abimeleque pega esse recurso e usa para contratar pessoas de má reputação para impor terror em Israel. Ele vai até algumas pessoas, diz aqui o texto, e deram a Abimeleque 70 ciclos de prata tirados do templo de Baal-Berite, com os quais contratou alguns homens ociosos e vadios que o seguiram. Então ele trouxe essas pessoas de má reputação, que não tinha nada a perder, possivelmente violentos, para ir atrás dos seus 70 irmãos e tomar o poder da mão deles, matando os seus irmãos. É exatamente isso que ele faz. Ele elimina todas as ameaças ao seu reinado. Ele mata os seus 70 irmãos, na realidade 69, porque um escapa, que é Jotão. Foi o único que sobreviveu, o filho mais novo. Todos os outros foram mortos. E por que isso? Para que ele pudesse ter o poder em suas mãos. Então, esse é o primeiro juiz que Deus não coloca na posição, ele toma a posição. E aí ele é coroado rei. E aqui é interessante, porque Israel não tinha rei. Na realidade, ele não é nem contado entre os reis de Israel. O primeiro rei de Israel é Saul. Nesse sentido, ele é coroado rei quando ele não tinha legitimidade para isso. Porque Deus era o governante do povo e Abimeleque não podia ser rei. Mas ele foi coroado ali pelo povo. Ora, líderes que usam da sua própria força para liderar o povo de Deus deixarão cicatrizes na igreja. Então, toda vez que um líder, alguém dentro da igreja, tenta usar de força para fazer com que as suas opiniões, o seu querer se torne lei, norma dentro da igreja e que aconteça simplesmente do jeito que ele quer, essa pessoa vai sempre precisar usar da força para isso. Ela vai acabar deixando cicatrizes na igreja, vai deixar marcas na igreja. Então, nenhuma liderança na igreja, nenhuma liderança do povo de Deus, ela pode se tomar da força. Tem que ser dada pelo próprio Deus. Portanto, não há por que ficarmos com medo de perder uma função ou outra, porque Deus é quem nos coloca e nos tira de algum lugar. Só algumas aplicações para encerrarmos. Os nossos pecados sempre terão consequência, mas é impossível saber até onde essas consequências irão. Então, Gideão cometeu pecados, mas ele não sabia as consequências desses pecados. As consequências foi Israel se desviou muito mais fácil. Depois da morte deles, Israel se desviou mais ainda. Mas Israel já estava se desviando quando se prostituiu com o colete sacerdotal e também
Quando Gideão escolheu ter muitas mulheres, contrariando aquilo que a palavra de Deus já ensinava, quando ele escolheu se relacionar com uma mulher fora do povo de Deus e ter um filho com ela, e quando ele escolheu botar o nome desse filho, meu pai é rei, logo ele fez escolhas erradas, ele cometeu pecados, mas ele não sabia as consequências desses pecados. As consequências foi que os outros 69 filhos dele foram mortos. Só escapou Jotão e ele não tinha a menor noção disso, que o pecado dele daria nisso. Então a gente não tem como escolher as consequências. Então por isso não podemos construir nada nessa vida fora de Deus, pois de outra forma construiremos em alicerces frágeis. Então, como nós sabemos que somos pecadores, nós temos que procurar Cristo e construir a nossa vida toda em Cristo, porque quando a gente constrói fora, é muito fácil cair e se desviar. E por fim, uma vida construída em alicerces frágeis precisará de muita força e até de violência para ficar de pé, mas logo cairá. Então, alguém que tenta construir sua vida, sua liderança pela força, pela violência, pelo braço forte, essa pessoa vai ter um esforço muito grande. Pode até se erguer, mas logo, logo cairá. Logo, logo cairá. Nós possamos construir nossa vida no alicerce firme, que é Cristo, pois só Cristo nos dá a segurança de passar por essa vida e no final da vida termos um encontro real com Ele. Amém? Que Deus nos abençoe e nos ajude a andar na sua graça. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa palavra, que o Senhor possa aplicar em nosso coração. Dependemos exclusivamente do Senhor. Derrama a tua graça, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos e até a próxima mensagem, em nome de Jesus.